Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Corpus Christi na visão espírita. Mas antes, vamos fazer a nossa preparação? Pedimos a todos para que deixem um copo de água, uma jarra de água, para que a gente faça, ao final do nosso estudo, a magnetização, a fluidificação. Essa água vai ser muito importante para o nosso tratamento espiritual. E agora nós vamos fazer a nossa ligação com o mais alto, através da nossa mentalização, nossa escalada vibratória, fazendo a ligação com o nosso anjo de guarda, nosso protetor individual, o nosso mentor, para que esteja conosco hoje e sempre, para que nos proteja, para que nos dê boas intuições, para que nos leve para o bom caminho. Então, de braços dados e agradecidos, esse nosso irmão espiritual, nosso anjo da guarda, nós levamos nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, proferindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Hoje vamos falar sobre o Corpus Christi, que é um sacramento da Igreja Católica, nosso país de predominância católica por muitos anos. Então todos nós somos influenciados pela cultura católica. Várias cidades, inclusive, cresceram ao redor de uma igreja católica, na sua grande maioria do nosso país. Nós trazemos a visão da espiritualidade. O que a doutrina espírita nos fala sobre Corpus Christi? Corpus Christi em latim significa corpo de Cristo. Ela nos remete à ideia da ressurreição do nosso Mestre Jesus. Do ponto de vista do sacramento católico, lembra o domingo pascal, onde Jesus oferece o seu pão, o pão que seria a sua carne, e o vinho que seria o seu sangue, para que fosse dividido entre os seus discípulos, para que fosse lembrado o seu nome. Tanto o pão quanto o vinho fosse tomado em sua memória. E o mestre, no ponto de vista espírita, exemplifica a sua pregação. Então, ele, ali, no ponto de vista espiritual e material também, ele está dividindo o seu pão com os seus discípulos. Ele está ali naquele momento dividindo o alimento com aqueles que ele tanto ama. Então, um exemplo do cristianismo pelo próprio Senhor, a divisão do nosso alimento. Se nós dividíssemos o nosso alimento, não haveria fome na face da terra. Se a gente não fosse tão egoísta, se as nações não fossem tão centradas em si mesmas, nós teríamos acabado com várias doenças no planeta, inclusive com a fome seria erradicada. O dinheiro que é investido em armas, uma pequena porcentagem desse dinheiro seria suficiente para erradicar a fome no planeta. Olha que interessante. E Jesus, no seu ato, ele pacifica os nossos corações através desse gesto, dividindo o pão e também o vinho. Nós sabemos que não é um gesto simbólico, que
foi feito, precede no seu grande sacrifício, que foi a sua imolação, no seu desencarne, por morte em cruz. Naquele jantar, né, naquela ceia, várias coisas aconteceram. Entre elas, Jesus se vira para Judas e fala: faz o que você tem que fazer, né? Judas sai. Nós sabemos o que aconteceu, né? Judas traiu Jesus. E após a condenação de Jesus, né, ele foi imolado na cruz. E após 3 dias, né, houve a chamada ressurreição, que para nós espíritas, como não existe a morte, né, Jesus nada mais do que passou para o plano espiritual chamado plano astral. Né? E ele se materializou para Maria de Madalena, né, mostrando que havia vida após a morte, que ele havia vencido a morte, né, porque a morte não existe, né, apenas uma mudança de planos. Planos do físico para o plano espiritual, no caso. Mas ele se fez visível. E ele pede para Maria Madalena: não me toques, né, porque ainda não chegou o momento. Né, porque se Maria Madalena tocasse em Jesus, né, tentasse abraçar, ela certamente ia transpassar suas mãos, né, porque era um corpo espiritual, embora visível para ela. Jesus ainda fica durante 40 dias instruindo seus discípulos, seus apóstolos. Né? Tem aquela cena memorável onde ele deixa ser tocado por Pedro, parece, por Tomé, né? Entre outros. Ele deixou de ser tocado por todos, mas em especial por Tomé, né? Que Tomé não acredita só se palpasse as chagas do Mestre Jesus, né? Ele se deixa ser tocado lá, o corpo sim já estava materializado. Né? E Jesus ficou não somente interagindo com seus discípulos, mas também dando instruções, né? Porque o que seria o cristianismo, aliás, o que seria a doutrina do Cristo após o seu desencarne. E finalmente ele ascende aos céus, né? Num sentido mais amplo, né? No sentido que ele se encaminha para o alto, né? Mas Jesus sempre esteve conosco, né? Está ainda nos dias de hoje, né? E ele se fez presente depois através do Espírito de Verdade em Pentecostes, né? Onde cada discípulo recebeu uma chama, né? Uma chama do Espírito Santo, onde eles falaram línguas diferentes através da mediunidade, né? Línguas que eram desconhecidas para eles, e aqueles que ouviam eles falando entendiam perfeitamente nos seus idiomas locais. Né? Mediunidade chamada de xenoglossia, né? Ou de línguas estrangeiras. Né? Bastante interessante esse fato mediúnico, né? Medianímico, né? Que foi aí documentado no Evangelho. Para nós espíritas, esse é o significado do Corpus Christi, né? Há tanto a divisão do alimento espiritual, aquele que não perece, né? Quanto do alimento físico, mas mais que isso, né? A transmutação do ser, a continuidade da vida após a morte, né? A modificação do ser para melhor. E até mesmo relatos, né? Dentro da doutrina espírita, tanto por Chico Xavier quanto Divaldo Franco, e também nos próprios livros psicografados por André Luiz, né? Sobre a consagração da hóstia, né? Muito interessante, né? A narrativa especial nós temos do André Luiz na coleção Mundo Maior, né? Onde o autor descreve o exato momento quando o padre levanta a hóstia aos céus, né? E pede a sua consagração, e é relatado pelo plano espiritual que nesse momento a hóstia fica bastante iluminada, né? Às vezes com a presença de espíritos elevados naquele momento, fazendo ali realmente que a hóstia seja um ponto de luz, né? E ela é dada, né? Dividido e dada aos fiéis que anteriormente se prepararam, né? Se confessaram, se prepararam para o momento da Eucaristia. E à medida que aquela hóstia adentra o corpo físico, né? Ela vai se iluminando todo o corpo, em especial algum órgão que esteja ali precisando de uma energia, esteja com alguma doença ou afetado, segundo a descrição do próprio André Luiz. Né? No entanto, aquelas pessoas que praticavam aquilo somente por um ato social, né, por uma obrigação social, aquela hóstia entrava iluminada e ia se apagando no interior do aparelho digestório. Isso foi descrito nas obras aí do Mundo Maior, né, da coleção do André Luiz. E não somente pelo espírito André Luiz, tanto pelo Divaldo quanto pelo Chico Xavier, que eram católicos quando crianças, né? Eles descrevem, inclusive, a presença de entidades luminosas, né, no momento da consagração da hóstia. Né? Para nós espíritas, nós não fazemos o consumo do pão consagrado, mas nós fazemos uso do passe, que é a transfusão de energias. Né? Então, a hóstia, para nós, no nosso ponto de vista espiritual, é como se fosse um passe em forma, né, daquele pão consagrado. Né?
Da mesma forma que nós recebemos o passe de transfusão das mãos, né, através da transfusão das energias das mãos do médium, os irmãos católicos recebem esse passe ingerindo a hóstia. Né? É uma oportunidade para os irmãos católicos também se renovarem, né, através do processo da confissão anteriormente, e depois da ingestão da hóstia, eles se iluminam interiormente, modificando seus pensamentos e suas atitudes. É importante que se diga que o Espiritismo é a revivência do cristianismo primitivo. Né? Então, há várias, dentro da própria doutrina espírita, né, há várias explicações a respeito da ressurreição de Jesus, né, do corpo de Cristo, no sentido do que aconteceu após os 3 dias, né, como o próprio mestre falou, né, ele haveria de retornar à vida, né, a chamada ressurreição. E nós acreditamos sim que há vida após a vida, né, a vida após a morte. Né? Então o mestre não só confirmou isso, como ele se fez visível para as pessoas que ele tanto amava. Há algumas teorias que dizem que o próprio mestre desmaterializou seu corpo físico, né, para que não houvesse uma veneração àquele corpo, né, por isso que nunca foi encontrado o corpo. Há outras teorias também que José de Arimateia, que era o dono do sepulcro, né, ele que retirou o corpo e depois colocou em outro lugar, junto com os chamados essênios, né, e outros ainda falam que Jesus foi resgatado, socorrido, né, e ainda viveu um bom tempo ainda até a sua partida final. Seja como for, todas as teorias elas comprovam que após o desencarne de Jesus, ele apareceu novamente, né? Apesar da última falar que ele não havia desencarnado no primeiro momento, mas ele continuou pregando a sua palavra através da instrução direta aos seus discípulos e também, logicamente, com o seu exemplo, como ele fez durante toda a vida. Para nós espíritas, quando a gente vê o Jesus representado pela cruz, né, pregado na cruz, nós respeitamos a fé católica, né, mas foi apenas um momento de sua vida. A maior parte da sua vida não foi na cruz, né, foi ajudando, fazendo os ditos milagres, né, que nada mais é do que a aplicação das leis naturais, através da imposição de mãos, né, que nós chamamos de passes, né, curando as pessoas, né, trazendo de volta a esperança aos desesperançados, curando os doentes do corpo e da alma. E isso foi durante toda a vida do Mestre Jesus, não só no momento de crucificação, no momento de dor, que realmente foi a grande prova que ele passou durante a sua encarnação aqui conosco. Né? Então nós sabemos que é um momento, né, da vida dele, mas não representa toda a vida do Mestre Jesus, nem antes nem após esse momento, né, do corpo de Cristo. Como a fé católica, né, principalmente a fé católica, foi espalhada por vários países na sua colonização na América Latina e até mesmo na América do Norte. Nós temos o México, né, um país extremamente católico, não somente nas Américas, mas na Europa. Né? Então essa data é bastante comemorada, né, e a gente respeita isso, né, porque é um momento de reflexão, né, um momento que a gente possa refletir aí no Corpus Christi como uma transformação, uma transmutação do corpo físico para o corpo astral, né? Como aconteceu com o Mestre Jesus e como vai acontecer com todos nós, né? Nesse processo reencarnatório no nosso caso. Né? Então é um convite, né, para que sigamos desde o ato do Mestre de dividirmos nosso pão físico, nosso pão espiritual, mas também que nós possamos aí se consagrar também a uma vida melhor. Então fica esse convite de reflexão, né? E há várias exposições aí, que são várias teorias, né, para explicar essa questão aí. Não há um fechamento dentro da doutrina espírita sobre esse assunto, né? Mas o que nós realmente acreditamos é que Jesus nunca foi para algum lugar, ele está conosco até os dias de hoje, né? Essa é a grande esperança que Jesus nos dá, né? Ele fala que onde houver 2 pessoas reunidas em seu nome, ali ele vai estar, né? Nós acreditamos nisso, que ele está, às vezes, representado pelos seus enviados, seus mensageiros, né, seus anjos, né, seus espíritos de luz, espíritos superiores, mas Jesus nunca nos deixou, né, ele está sempre conosco desde a criação do planeta e vai continuar aí ainda por muito tempo. Né? Então que a gente possa refletir no Corpus Christi, né? E no Espiritismo a gente não usa a hóstia, mas é muito comum a prática da água, né? Nós usamos sim a água, né? Não usamos o pão, nem o vinho, mas usamos a água, né? Lembrando que Jesus também fez a transmutação da água em vinho, né? Ainda a gente não consegue fazer isso, mas a água nós utilizamos bastante no Espiritismo, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar nossa garrafinha d'água, nosso copo d'água,
e pedir que a espiritualidade superior coloque nesse momento os elementos necessários para a cura do corpo físico e do corpo astral. Nesse copo d'água, nós podemos ingerir nesse momento. E nós pedimos pelos nossos amigos, familiares e por todos nós, para que tenhamos um excelente Corpus Christi, feriado proveitoso, em nome do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.